JE de hoje. Como andam as discussões do Congresso Nacional que interessam ao trabalhador. E a reportagem da semana fala sobre um novo conceito: o que são bairros sustentáveis. E agora, veja no ponto. O fator previdenciário é uma luta que o Sindicato Unido, com todas as centrais, com todo o movimento sindical brasileiro, está lutando para que isso termine. Na verdade, com esse fator previdenciário, prejudica muito aqueles que começaram a trabalhar cedo e que, quando estão para aposentar, têm uma redução de quase 50% dos seus ganhos. É importante que nós todos, unidos, sindicatos, nós, sindicatos engenheiros, todos os sindicatos do Brasil, temos a consciência de que esse fator previdenciário atrapalha muito ao trabalhador brasileiro. Nós estamos numa luta ferrenha contra o fator previdenciário. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, nesta entrevista, vamos conversar com Antônio Augusto de Queiroz, diretor de documentação do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Toninho, como é bastante conhecido, Toninho do DIAP, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer nosso. Toninho, primeiro explicar para o pessoal de casa o que vem a ser o DIAP e qual o trabalho que ele realiza de interface entre o mundo do trabalho e o nosso Congresso. Perfeito. O DIAP é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Ele foi criado em 1983, ainda na fase de transição para a democracia, em que o Congresso votava poucas matérias de modo aberto, com o parlamentar votando individualmente. Naquela ocasião, o voto era basicamente de liderança. E o movimento sindical, então, decidiu, com base na experiência americana, criar um organismo que fosse capaz de fazer a ponte entre as organizações de trabalhadores e os decisores no plano nacional, particularmente no Congresso Nacional. E, do mesmo modo, levar para os trabalhadores a postura, comportamentos e voto das autoridades nos temas que dizem respeito ao mundo do trabalho. E nós, na fase de formulação, demos contribuições importantíssimas, elaborando uma série de projetos de interesse dos trabalhadores. Um dos primeiros projetos que o DIAP apresentou antes da Constituinte tinha por objetivo impedir a despedida imotivada no Brasil, que é uma experiência da OIT que já foi transformada numa convenção internacional, a Convenção 158. Esse projeto chegou a ser aprovado na Câmara e parou no Senado, porque na sequência veio a Constituinte. Apresentamos projeto regulamentando o direito de greve, projeto tratando da atuação da Justiça do Trabalho, projeto instituindo um salário mínimo nacional com a recuperação do poder de compra. E na fase da Constituinte elaboramos a emenda popular, que as centrais subscreveram e as confederações, e que recebeu mais de 1 milhão de assinaturas. Fizemos um trabalho importantíssimo no processo constituinte de não apenas levar as reivindicações consensuais do movimento sindical, como informar os parlamentares que o seu voto seria repassado aos trabalhadores para que os trabalhadores pudessem julgá-lo a partir daquela atuação na Constituinte. Isso resultou num livro chamado Quem Foi Quem na Constituinte, que deu nota aos parlamentares que até hoje, passado mais de 20 anos, ainda é referência para essa matéria. E o DIAP é muito conhecido exatamente em função desse monitoramento da atuação parlamentar. Identificamos aqueles parlamentares mais influentes do Congresso para que as entidades possam procurá-los. Apresentamos um amplo perfil dos parlamentares de um modo geral e desses em particular, para que então os sindicatos pudessem saber exatamente com quem estava lidando. Então esse trabalho é um trabalho, na minha avaliação, que contribui para a democracia, que contribui para a cidadania e também esclarecendo uma série de políticas públicas que são aprovadas no Congresso, mostrando vantagens e desvantagens em relação aos assalariados. Então é um trabalho que, na minha avaliação, fortalece a democracia, estimula a participação e contribui para resgatar a autoestima do povo brasileiro.
Perfeito. E hoje quantas entidades, seja sindicatos, federações, compõem o DIAP? Nós temos em torno de 1.000 entidades filiadas no Brasil inteiro, desde associações, sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais de trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado. Então, um contingente bastante expressivo, se aproxima do número de filiados de uma outra entidade, que é uma co-irmã, com a qual temos parceria de cooperação técnica, que é o DIEESE, né, que tem um trabalho há mais de 50 anos levantando custo de vida, inflação, processos de negociação coletiva e estatísticas na área do emprego e do salário. Né? E esse reconhecimento do DIAP é uma comprovação de que havia, de fato, no Brasil, uma lacuna no acompanhamento dessa matéria. E o DIAP busca preencher essa lacuna, fornecendo publicações com esclarecimentos sobre o que são, o que fazem e como funcionam as instituições no Brasil. Ninguém é cidadão pleno se ele não sabe como é que o Estado, que detém os monopólios de punir, de legislar e de tributar, funciona. Então esse trabalho é um trabalho de esclarecimento e que considero também de interesse público, porque não favorece somente, exclusivamente os assalariados, mas favorece a todos aqueles que desejam ética, que desejam transparência, que desejam o acompanhamento e a participação na formulação das políticas públicas. Ok. Ao longo dos anos, Toninho, como é que se estabeleceu a relação entre o mundo do trabalho e o Congresso Nacional? Um panorama histórico de como era no início da sua atuação, da atuação do DIAP, e como é hoje. Melhorou essa relação? Entre a atuação do DIAP, ou o surgimento do DIAP em 2003, e os dias atuais, houve um avanço absolutamente significativo do ponto de vista de conquista para os trabalhadores. O que se garantiu em termos de seguridade, que é a garantia de que terá um orçamento específico para a saúde, para a previdência e para a assistência, ou seja, que o Estado assume a responsabilidade de prestar esse serviço para a população, a garantia de direitos sociais, econômicos, culturais que a Constituição incorporou, tudo isso é produto de um processo de conscientização, de mobilização e da participação dos brasileiros, do qual o DIAP faz parte ao longo desse processo. Então, o que eu poderia dizer objetivamente é que aquelas políticas públicas que prejudicam os assalariados, o DIAP cumpre o papel de alertar a sociedade, e o movimento sindical em particular, em relação aos seus aspectos nefastos, para que haja uma reação e ela não se materialize, ela não se concretize, ou sequer seja transformada em lei. E aquelas que são positivas, a gente trabalha no sentido de impulsionar, mobilizando as forças, chamando a atenção das autoridades para a conveniência, para a importância e para a oportunidade dessas medidas. O trabalho da entidade se dá sempre nessa perspectiva de permitir que a riqueza seja distribuída de modo proporcional à importância da mão de obra que gera essa riqueza. Nesta edição, a entrevista do Jornal do Engenheiro está falando a respeito da relação do trabalhador com o Congresso Nacional. No próximo bloco, vamos falar de legislações específicas, como elas andam, como não andam. É um assunto importantíssimo, não saia daí. Ainda nesta edição, o que são bairros sustentáveis? O Jornal do Engenheiro publicou.
Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, conversando com Antônio Augusto de Queiroz, diretor de documentação do DIAP, e tratando a respeito das legislações que muito interessam aos trabalhadores. Antônio, fala um pouquinho de, por exemplo, uma que causou um alvoroço no país todo, que é a redução, né, da jornada semanal de trabalho. Como anda especificamente essa legislação? As centrais sindicais desenvolveram uma campanha em cima da emenda à Constituição, porque essa matéria está disciplinada no texto constitucional brasileiro. E esta é uma luta antiga dos trabalhadores brasileiros, né, da definição de uma jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais. A nossa Constituição fixa atualmente em 44. Né? Na Constituinte, a jornada era de 48, se reduziu para 44, portanto se reduziu 4 horas e o país não quebrou, como diziam os empresários naquela oportunidade. E havendo agora a redução de 44 para 40, o país também não vai quebrar, pelo contrário, vai aumentar a produtividade, reduzir o número de acidentes, né, que tem um custo elevadíssimo para a nação, né, e vai permitir que o trabalhador, que tem perdido muito tempo no deslocamento de casa para o local de trabalho, possa ter um pouquinho de mais tempo para o lazer e para a sua família. Então a redução da jornada é benéfica sob todas as dimensões. E as centrais e as entidades nacionais, de um modo geral, e os sindicatos têm se empenhado no sentido de intensificar a campanha para sensibilizar o Congresso a votar essa matéria. Acredito que, mantida essa trajetória de crescimento econômico do país, de distribuição de renda, como tem acontecido nos últimos anos, a tendência é que o Congresso possa deliberar sobre essa matéria, e senão de uma só vez, reduzindo de 40 para 41, mas de modo gradual. A cada ano se reduz 1 hora, né? De tal modo que num período de 5 a 6 anos se consiga trazer essa jornada para um patamar mais justo, mais civilizado, que é uma jornada de 8 horas semanais e de 40 horas, 8 horas diárias e 40 horas semanais. Perfeito. Este assunto da redução da jornada impacta diretamente aos que estão trabalhando, os que estão na ativa. Agora, o fim do fator previdenciário é para quem pensa um pouco mais longe, ou seja, na hora de se aposentar. A quantas anda esta luta do movimento sindical pelo fim do fator previdenciário? Já tivemos oportunidade de aprovar essa matéria, mas não houve condições objetivas de viabilizá-la. O Congresso chegou a aprovar, mas em face do impacto que representava na Previdência Social, o então presidente da República vetou a extinção do fator, mas está sendo construída uma alternativa com a qual as centrais todas agora estão de acordo, que é a flexibilização do fator previdenciário, ou seja, não se extinguiria o fator, o trabalhador que completasse os 35 anos de trabalho, homem, ou a mulher, poderia ter a faculdade de se aposentar, mas se optasse por implementar as condições da fórmula alternativa, que é a chamada fórmula 85 para as mulheres e 95 para os homens, que seria a soma do tempo de contribuição, desde que não fosse menor ou inferior a 35 anos no caso do homem e 30 no caso da mulher, somado isso com a idade para chegar às fórmulas 85 e 95. Com esse desenho, o governo estaria de acordo, as centrais também, então é o momento de viabilizar a votação dessa matéria. Então ficariam as duas alternativas. Se quiser se aposentar, então logo preenche os requisitos do tempo de contribuição, que é o que a Constituição estabelece, 30 ou 35 anos, o trabalhador poderia fazer uso desse direito, mas seria impactado pelo fator na medida da sua expectativa de vida. Quanto mais jovem se aposentar, menor o benefício. Quanto maior a idade, maior o benefício. Enquanto que essa alternativa da flexibilização beneficiaria sobretudo aqueles que, por razões de estado de necessidade, por razões familiares, tiveram que começar a trabalhar mais cedo. E, portanto, não teriam que se esperar aos 60, 65 anos para poder requerer esse benefício. Poderia, então, chegar a essa fórmula 85-95 em torno aí de 60 anos e sem redução desse benefício. Porque a nossa Previdência, no regime geral, a cargo do INSS, hoje tem como benefício mínimo o salário mínimo e benefício máximo
um valor de R$ 3.918, em torno disso. E ninguém hoje, com o fator em vigor, se aposenta com esse valor pleno, mesmo tendo pagado sobre a totalidade do valor da contribuição, se tiver idade inferior a 60 anos. De modo que é uma medida importante, necessária, porque faz justiça àqueles que começaram a trabalhar mais cedo, que, portanto, permite que eles possam usufruir por um tempo maior e no valor que efetivamente pagaram dos seus proventos de aposentadoria. Vamos tratar agora de duas convenções que interessam muito a classe trabalhadora. A primeira é a 151, que fala a respeito da negociação coletiva para o setor público. E, por gentileza, emende também a respeito da Convenção 158, que proíbe a dispensa imotivada do trabalhador. Em que status estão estas duas convenções? O governo brasileiro encaminhou ao Congresso Nacional duas convenções importantíssimas da OIT. A Convenção 151, que trata da negociação coletiva no serviço público. Os servidores públicos têm no Brasil o direito à sindicalização. E segundo a OIT, o direito de organização sindical pressupõe 3 regras. A negociação, melhor dizendo, o direito de sindicalização, o direito de negociação e o direito de greve. E no serviço público, o direito de greve é parcial, porque não houve ainda a regulamentação. A negociação não existe legalmente, porque dependia dessa convenção, a Convenção 151, e só havia, portanto, o direito de sindicalização. Então, com a aprovação da Convenção 151 no Congresso, que já ocorreu e agora está em fase de regulamentação, se torna pleno o direito de organização sindical dos servidores públicos, portanto, do ponto de vista sindical, passam a exercer plenamente a sua cidadania sindical. Então, é uma matéria importante, está sendo elaborada a regulamentação no âmbito dos Ministérios do Trabalho e do Planejamento, e espera-se que brevemente o governo brasileiro conclua essa regulamentação, de modo a que os servidores possam fazer uso pleno da sua estrutura sindical. A segunda convenção, a Convenção 158 da OIT, na época do presidente Itamar Franco, houve a ratificação pelo Congresso Nacional. O Brasil depositou essa convenção na OIT, essa ratificação, mas, lamentavelmente, o ex-presidente Fernando Henrique, num dos primeiros gestos do seu governo, foi denunciar a vigência dessa convenção. Essa convenção consiste, basicamente, em estabelecer que o empregador não pode livremente demitir os seus empregados se não tiver um motivo socialmente justificável. Ele tem que mostrar uma razão que seja socialmente aceitável. Então, o que a Convenção propõe é uma coisa óbvia, é reduzir o arbítrio, de cortar um direito que tem natureza alimentar, que é o salário da pessoa. O Brasil ratificou e houve essa denúncia, mas o presidente Lula reencaminhou essa convenção para o Congresso, está sob exame do Congresso Nacional e há uma pressão grande no sentido de que seja aprovada e ratificada essa convenção, porque é uma medida de justiça para com os trabalhadores brasileiros. Quer dizer, eles vão ter o mesmo tratamento que os países civilizados dão aos seus trabalhadores, que é o mínimo de dignidade. Sempre que há qualquer dificuldade momentânea na empresa, o empresário, a primeira medida que toma é de emitir pessoal. E essa medida vem no sentido de dificultar esse uso, vamos dizer, banalizado da dispensa de empregados sem razão socialmente justificável. Perfeito. Estamos nos instantes finais da entrevista deste jornal, mas, Toninho, vamos falar de um assunto que é bastante importante. Muito se fala do custo Brasil, né? E nesse custo Brasil, além dos impostos tradicionais, dizem que o custo do trabalhador é muito caro. Por isso, tem muitos projetos de lei que visam flexibilizar os direitos trabalhistas. Quais são aqueles que você destacaria e como o movimento sindical tem se posicionado diante dessas flexibilizações, tentativas de flexibilização? O Brasil paga um dos salários mais baixos do mundo, não é um salário exorbitante. O que acontece é que muitos tributos, alguns salário indireto e outros tributos efetivos são arrecadados por intermédio da folha de salário, porque facilita para o governo arrecadar e os próprios empresários pegam carona nessa folha, como, por exemplo, a contribuição para o Sistema S,
né? O salário educação está pendurado lá, né? As contribuições previdenciárias todas, né? E a primeira providência, quando há qualquer crise, é demitir trabalhadores. O governo tem feito agora a transferência da tributação sobre a folha em matéria previdenciária para o faturamento em vários setores da economia, mas com o compromisso em lei de que, se faltar recurso no orçamento da Seguridade, que é o orçamento onde estão o dinheiro destinado a pagar os benefícios previdenciários do INSS, se houver insuficiência de recursos nessa rubrica, nesse orçamento, o governo passa do seu orçamento, que é o orçamento fiscal, para esse orçamento. Então está havendo uma desoneração. Se antes o custo do trabalho, mesmo considerando os encargos, já não era exorbitante frente ao plano internacional, agora com essa desoneração diminuiu bastante. De modo que qualquer medida que seja apresentada no sentido de flexibilizar direito trabalhista sob o fundamento de que esse custo é muito elevado é uma medida, na verdade, de insensibilidade, de injustiça, porque o salário não é elevado no Brasil. E se o problema é os encargos que incidem sobre a folha, uma das alternativas poderia ser a retirada de alguns dessas contribuições, a começar pelo salário educação, que incide lá, pode vir por outra rubrica, a contribuição para o INCRA também incide lá, quer dizer, a própria contribuição para o Sistema S poderia ser voluntária, os empresários não defendem tanto que as contribuições sejam voluntárias, poderia começar por aí, desonerando a folha, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Em geral, o que propõe é reduzir o salário dos servidores, seja direto ou indireto. O Jornal do Engenheiro, nesta edição, trouxe na entrevista Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho do DIAP, que falou a respeito da relação entre o mundo do trabalho e a política. E também traçamos um panorama de como estão as legislações que muito interessam ao trabalhador. Se você perdeu algum trecho desta entrevista ou quer assisti-la novamente, acesse o nosso site www.cesp.org.br. Lá você poderá assistir a este e outros programas. Toninho, foi um prazer recebê-lo aqui. Foi mesmo, muito obrigado. E o Jornal do Engenheiro de agora não termina. Fique conosco. O portal do CESP na internet recebe cadastros de currículos e vagas, diminuindo as distâncias entre empresas e profissionais. Aproveite! Saiba mais acessando www.cesp.org.br e clique no link Cursos e Oportunidades, Currículos e Vagas. A busca por uma ocupação melhor dos espaços urbanos e a necessidade de se aumentar a qualidade de vida fez surgir um novo conceito, os bairros sustentáveis. Bairros sustentáveis é quando a gente, através do planejamento, junto com a sociedade, começa a entender as necessidades dela. Então, quando a gente faz um orçamento participativo, toda uma questão participativa, se capta as necessidades e as peculiaridades de cada local. Então, junto com a morfologia e com as questões implantadas de projeto daquela cidade, como ela é naquele momento, a gente planeja as necessidades para a alteração desse meio ambiente, que é o meio urbano. Um ponto importante para entender este conceito é alargar o entendimento do que significa sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito que passa transversalmente não só ao que é ecologicamente correto, é o falar do social, falar do planejamento urbano, falar do planejamento de transporte. Uma arte na rua pode ser sustentável, porque ela está possibilitando o artista a ocupar a cidade, as pessoas ocuparem a cidade. Ocupar a cidade é sustentável, faz parte desse conceito. Então é um conceito transversal a todas as categorias de projeto. Em um bairro sustentável, o emprego está perto e a população vive melhor. Mas para usufruir dos benefícios, é preciso assumir as responsabilidades. É importante participar. Na realidade, você só consegue tornar um bairro de fato justo, sustentável, saudável, quando a população participa das regras do seu funcionamento.
Participar da organização da cidade é verificar efetivamente como o bairro funciona, como é a sua circulação, como é a oferta de produtos e serviços, em essencial os serviços sociais, o sistema de saúde, o sistema de educação, de transporte coletivo. Essa é a essência de um planejamento com a participação ativa do cidadão. E a melhor escala para isso é a escala do bairro. A cidade de São Paulo tem 11.300.000 habitantes distribuídos em 1.500 quilômetros quadrados. São 96 distritos distribuídos em 31 subprefeituras. Você tem que ir na escala do pertencimento do cidadão, onde ele conhece a praça, onde ele conhece cada uma das ruas, onde ele sabe que fica a boa escola, aquela escola que não é bem frequentada, o posto de saúde, aquele que tem médico e até aquele que não tem. Portanto, a melhor forma de se desenhar uma cidade é ouvindo o cidadão na sua área de pertencimento, portanto, no seu bairro, na sua vila. Um exemplo de prática de cidadania é o Plano de Bairro, projeto da Câmara Municipal, que passou a discutir política local com a comunidade. O plano de bairro é uma forma de você devolver ao cidadão a regra de orientação da cidade. Você realiza primeiro um censo urbanístico para verificar tudo que está construído e qual o preenchimento, o quanto o solo urbano já é aproveitado e o quanto ele não é aproveitado. O que não é aproveitado tem que cumprir função social. E este cumprimento de função social, para habitação de interesse social ou para geração de emprego, é o fator determinante se teremos sustentabilidade naquele bairro. Se você gerará os empregos necessários para ter riqueza no bairro e, portanto, não exportará essa população criando os bairros dormitórios. Então, este esforço nós realizamos no distrito de Perus. É a primeira iniciativa que já tramita aqui na Câmara. E o nosso desejo é que os outros 95 distritos da cidade, com a participação ativa da população, possa reconhecer o que está construído, como está construído e ao que serve, o que não está construído, o que pode ser construído, até para você não sufocar o funcionamento do bairro, portanto, dar equilíbrio urbano a esses bairros, e a participação da sociedade legitima o processo, dando tranquilidade ao legislador na hora de votar e dando uma tarefa enorme ao executivo, que é empreender. Para o profissional que deseja se especializar em projetos sustentáveis, a dica principal é diversificar a formação. O profissional no Brasil, a opção que ele tem justamente é procurar transversalizar a sua formação. Então, se ele fez engenharia, procurar uma formação de sociologia ou arquiteto no mestrado, uma pós-graduação em outra área, para entender de maneira mais dinâmica o conhecimento. Então, é justamente um conhecimento transversal que interessa a sustentabilidade para você entender o maior número de áreas possível e interagir com outros profissionais. Para saber mais sobre este e outros assuntos referentes à qualidade de vida nos bairros, acesse o nosso portal na internet.